Noite linda para vocês acompanhar a Notícia Pro Trabalho, mais uma vez com a doutora Paula Branco. Bem-vinda, doutora. Obrigada, boa noite a todos, obrigada por essa oportunidade. E hoje a gente está com uma convidada especial, apresenta pra gente. Essa é a Josiane, trabalho com a doutora Josiane há quase 10 anos, especialista em direito societário, contratos, de imobiliário. Prazer, Regina, muito bom estar aqui, poder falar um pouquinho sobre as últimas notícias. Josiane Frazani, né? Isso. E hoje a gente vai falar sobre uma decisão aí que aconteceu no último dia 26/10, junto ao STF, né? Que julgou constitucional e autoriza bancos a retomarem o imóvel sem decisão judicial, é isso? Isso mesmo. Na verdade, é uma lei de 97 que é uma lei de alienação fiduciária, onde o credor ele pode ele financia o imóvel para o devedor, ele empresta o dinheiro e o imóvel fica em garantia. Antes dessa lei, usava-se o Instituto da Hipoteca. A hipoteca caiu em desuso, ela não atendia ao mercado, não atendia à demanda de crédito que precisava, que o mercado exigia, porque a gente vivia num déficit de imóveis, num déficit de crédito no mercado imobiliário. Então essa lei ela veio para poder facilitar o acesso do consumidor em geral a esse financiamento imobiliário, né? E acabou também ampliando outras modalidades de crédito, principalmente para empresas. Porém, essa lei ela permite a execução da dívida extrajudicialmente, ou seja, sem que tenha a intervenção de um juiz no processo. E isso foi questionado, já um processo que já está há 26 anos correndo, acabou agora, e o STF julgou que ela é constitucional sim. A alegação era que ela seria inconstitucional por ferir o acesso ao judiciário, ao contraditório, à ampla defesa, que são direitos constitucionais. E o STF ele julgou constitucional essa lei, contrário ao consumidor, né? Mas ele tem uma justificativa também aí plausível para isso, né? Que é esses 26 anos mantendo a segurança jurídica. O judiciário entendeu que não há inconstitucionalidade, uma vez que esse acesso ao judiciário ele não é vedado, apenas a execução ocorre extrajudicialmente através de cartório. Porém, o acesso não é vedado. Você pode questionar os procedimentos dessa execução extrajudicial. Então, você pode questionar a forma de citação, se ela não foi feita corretamente como está no processo judicial. Você pode questionar o valor do imóvel na execução. Você pode questionar as despesas que estão ali inseridas, se são arbitrárias, se está gerando enriquecimento ilícito. Então, o STF ele entendeu que ela não é inconstitucional exatamente por isso. Ela não veda o acesso ao judiciário. Basicamente é isso. Quer comentar, doutora Paula? Um aspecto muito importante é que essa lei, ela não traz o devedor, né? Aquela pessoa que contrata o empréstimo, né? Que faz o financiamento junto ao banco, por exemplo, como um consumidor. É igual para igual. Então, assim, você não está numa situação de vulnerável, né, com essa lei. Ele não considera assimetria, né? Exatamente. Entre as partes. Então, até por isso, a retomada do imóvel diante do não pagamento de algumas parcelas, sem considerar aí uma possibilidade de defesa, né? Eu sei, tem essa possibilidade sim, que foi o que a doutora Josiane trouxe, né? Você pode questionar judicialmente. Mas ele é muito limitada. Então, enquanto está questionando, de repente o banco pode, né, citar você como devedor, e isso é um procedimento extrajudicial. O cartório notifica via correio, você assina e está lá o seu prazo para pagar por demora, e você não fez, os procedimentos continuam. E é muito rápido. A lei de alienação fiduciária funciona. E é muito rápida essa retomada. Em 45 dias. Exato. 45 dias? Bem, sobre a decisão do STF, né? A que ela se refere? Então, basicamente, eu acabei antecipando um pouquinho isso, mas é basicamente sobre a questão da constitucionalidade da lei.
tentaram alegar, na verdade é uma ação de um devedor da Caixa Econômica Federal. Ele questionou a legalidade a constitucionalidade dessa lei por ferir princípios constitucionais que estão ali no artigo 5º, que são basicamente direito ao acesso ao judiciário, à ampla defesa, ao contraditório e ao direito de moradia. Porque uma vez que você tem retomado o seu imóvel, você perde o seu direito de moradia. Porém, o STF desconsiderou tudo isso, a decisão dele é bem fundamentada, mas, claro, o consumidor sai perdendo nesse caso, porque ele tira o direito dele ter essa ampla defesa num processo de execução judicial. Como a lei possibilita, né, a retomada do imóvel do devedor sem que haja decisão judicial? Então, o processo administrativo em cartório de registro de imóveis, o contrato de alienação fiduciária, ele é registrado no registro de imóveis porque ele transfere a propriedade para o credor e a posse direta para o devedor. Então, havendo atraso no pagamento, o banco ou o credor, ele notifica o cartório para que o cartório notifique o devedor. Então, ele tem um prazo de 15, ao receber essa notificação, que precisa ser pessoal, ele precisa ser intimado pessoalmente, ao receber essa notificação, ele tem que purgar essa mora. Se ele não purgar, vai para leilão. Consolida a propriedade em nome do credor, que é o banco, e ele vai para leilão, para quitar esse débito. Então, não tem participação de juiz nesse procedimento. Não tem participação de juiz. Você pode receber uma notificação na sua casa, assinar, correio, você assina, seu prazo está correndo. Você tem 15 dias para pagamento, não é para oferecer uma defesa pela lei, você tem que pagar. Não sendo pago o valor, que dificilmente você vai conseguir, porque já que chegou nesse ponto, o imóvel vai a leilão. E aí um terceiro de boa-fé adquire um leilão, ele não tem culpa, e ele não vai ser também prejudicado depois por qualquer coisa. Então, assim, você acaba meio perdendo, a propriedade nunca foi do consumidor, né, do devedor, é do banco já. Consolida a propriedade, você perde a posse e um terceiro de boa-fé adquire o imóvel, saudada a dívida. Uhum. E como dá essa execução da dívida, né, essa dívida extrajudicialmente falando? Então, tem essa notificação, tem que purgar a mora. Se ela não for purgada, o imóvel vai para leilão. Então, o cartório tem que publicar os editais em jornais de grande circulação. E vai para leilão, tem 2 leilões. Se no primeiro leilão for vendido o imóvel no valor que supere a dívida, o credor ele tem direito a receber a diferença. Se não acontecer a venda em primeiro leilão, no segundo leilão ele vai ser vendido a um valor menor para quitar essa dívida. Se não quitar essa dívida, se não conseguir fazer essa venda em segundo leilão, o banco, que é o credor, ele pode arrematar para ele o imóvel, ficar com o imóvel e não entregar nada para o devedor. E o devedor perde tudo que ele pagou e mais o imóvel. Então, a gente tem aqui um ponto na lei que acho que mais importante do que essa questão da inconstitucionalidade é essa questão do enriquecimento ilícito do credor. Uma abusividade. Sim, é uma abusividade permitida pela lei. E aí, para tanto, se isso acontece, principalmente nos casos em que você já pagou grande parte dessa dívida, você perdeu esse imóvel, mas você já pagou, por exemplo, 80% dessa dívida. O que você faz? Você perdeu 80% do seu financiamento que você pagou, você entregou para o banco, seu dinheiro, e perdeu o imóvel sem nada. Né? O judiciário está aí para você recorrer. A decisão, a execução extrajudicial já aconteceu. Aí você tem que promover no judiciário pedindo ressarcimento, comprovando, né, que houve um enriquecimento ilícito desse credor nesse momento. E questionando a legalidade desse artigo da lei. Porque não tem cabimento, né, você perder tudo e praticamente quase tudo que você pagou. Perde o imóvel e perde o dinheiro. Exatamente. Então, acho que é mais importante até do que a própria inconstitucionalidade, é essa incongruência da lei, né, com o direito do consumidor. Eu concordo muito com ela, assim, eu acho abusivo, acho ilegal. Em outros casos, por exemplo, no contrato de compra e venda particular, né, você faz direto com uma construtora, com uma incorporadora,
Se você desiste do negócio antes da entrega das chaves, jurisprudencialmente, lógico, eu vou generalizar agora, né? Não vou trazer casos específicos, mas a gente acaba tendo aí uma devolução de 80% dos valores pagos, excluída a corretagem, débito de IPTU e etc. Como é que nesses casos a pessoa pode ter de volta uma parte dos valores, uma grande parte dos valores, e quando é um financiamento dessa forma, só porque é uma alienação fiduciária, de repente ela pode perder integralmente? Eu considero abusivo e também considero que é necessário, infelizmente também não se dá de forma extrajudicial essa devolução, deveria dar, mas tem que entrar com processo para rever o valor. A lei deveria prever isso, né? E se ele arrematou, ele tem que devolver a diferença. Ele tem que pagar aquilo que, como se fosse uma compra e venda. Porque ele ficou com os valores, sim, mais o imóvel, e ele vai vender. Claro, ele não vai ficar para ele, não interessa, Exato. ele é um banco, ele quer dinheiro, ele não quer o imóvel, né? Então ele vai vender de outra forma, que se ele não conseguiu vender naquele leilão, ele vai vender de outra forma e ele vai arrecadar esse dinheiro de volta. Então ele enriqueceu muito, inclusive porque quando você já tem um pagamento de mais de 80%, por exemplo, o principal, o valor do imóvel já está totalmente pago. Você só está pagando o custo de crédito. Juros e juros, É o custo do crédito. Geralmente, depois de 40% que você pagou o financiamento, você já está com esse imóvel pago, o resto é o custo desse financiamento. O custo do banco ter te emprestado o dinheiro. Que, querendo ou não, no Brasil é altíssimo. E caso não seja arrematado em leilão, ele ficará com o credor? Então, é esse caso. Ele fica com o credor, se não houver arremate em leilão, né? E o devedor perde tudo que pagou e perde o imóvel. Então, E aí, nada é devido ao devedor. não, nada é devido ao devedor. Isso é um problema. A única possibilidade é se o imóvel for arrematado em primeira praça ou na segunda, e fazendo o cálculo matemático, o débito for inferior ao preço da venda. Porque senão também nessa possibilidade ele perde. Ele também não recebe nada de volta. Tem algum case interessante que vocês queiram comentar? Olha, Que a gente ainda tem um tempinho. Assim, de cases interessantes, estando pelo consumidor a gente nem pode falar, né, porque não é o caso de invocar o CDC, mas pela pessoa física que adquire, é muito difícil ter sucesso quando é alienação fiduciária. As negociações com o banco são quase que impossíveis. Geralmente os bancos financiadores que a gente recebe são no Brasil, Caixa, que a negociação é zero, é muito difícil. Itaú também tem sido bem difícil, porque assim, eles estão com a faca e o queijo na mão, eles têm uma lei completamente em favor deles. Então, assim, se passou o prazo de 15 dias, já aconteceu de, passado o prazo de 15 dias, cliente me procurar e para pagar, mas assim, aí ele tinha um valor X para pagar, era alguma coisa a mais. Eles não aceitam, você tem que cobrir integralmente, e muitas vezes depois do prazo, não, agora a gente já deu início ao procedimento de leilão, acabou. Eles nem têm mais interesse. Eles não têm. Bom, inclusive o entendimento do último dia 26 de outubro só ratifica a prática que vem sendo feita pelos bancos, que é retomar o imóvel de forma sumária e rápida, como a gente comentou aqui e explicou. E a justificativa, né, também do tribunal em manter essa lei é aquela questão que a gente comentou aqui no começo, que melhorou e facilitou o acesso à compra do imóvel, melhorou o crédito. Então, lendo a decisão, tem estudos do Banco Central provando a melhora, a diminuição dos juros na compra do imóvel, a maior disponibilização de crédito e disponibilização de imóveis para venda, aumentou o acesso à moradia, apesar, né, de ser caro ainda, ser extremamente caro no Brasil isso, teve esse aumento. E eles também privilegiaram a segurança jurídica, porque são 26 anos depois. Imagina se 26 anos depois eles julgam a lei inconstitucional. O que você faz com 26 anos de financiamento imobiliário? Mas aí eles poderiam julgar ex nunc. Ex nunc é quando a decisão passa a valer a partir do julgamento. Não, eu concordo com certos aspectos. Agora, até eu concordo, eu acho que
muitas vezes, em caso de execução entre particulares, o credor ele é prejudicado porque os procedimentos na justiça são morosos. Muitas vezes ele esvazia todos os bens, passa para terceiros e o credor também não tem um saldo. E assim, é uma forma, né, é uma garantia. Quando você faz o financiamento, você entrega o bem, é a garantia do seu empréstimo. Então, se você não paga, tudo bem. Eu só acho que ainda assim não oferece o prazo necessário e a defesa que de repente uma pessoa precisaria para não perder o celular, né? Exatamente. Concordo. Bem, vocês viram que tem muito assunto, provavelmente vai voltar também, a doutora Josiane aqui com a gente, né? Quero agradecer mais uma vez a presença. Como é que faz para saber outras informações? Pode mandar e-mail, né? E-mail é um pouquinho difícil, Joseane, com SEANNE, @brblaw.com.br. Pode mandar e-mail e a gente conversa. Estamos no Instagram, BRBlaw, né? brb.law. Nós costumamos responder aos questionamentos, também online. E fiquem à disposição para nos contactar. Então, se você gostou, aproveita, curta, comente, compartilhe com o seu público, né? Fale o que mais que vocês querem que a gente traga aqui no quadro Nossos Direitos. Ele está fazendo muito sucesso. Essa é a maneira que a gente tem para dizer para o YouTube que esse conteúdo é importante, tem relevância para vocês. Quero agradecer a equipe aqui do estúdio que está acompanhando a gente, filmando. E quero pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!